para o assunto que foi posto como desafio, né? Para destrinchar e trazer um entendimento facilitado, melhor compreensível para os seus alunos. Então, cabe ao professor não esperar, mas cabe a ele a iniciativa de ir à busca desses meios, desses recursos que vão lhe ajudar e facilitar o seu trabalho, o seu desenvolvimento como professor, educador da Escola Bíblica Cristã. Eu coloquei até aqui um pensamento, uma reflexão de minha autoria, fala: conhecimento é um processo que leva tempo, custa caro, requer muito esmero, dedicação, disciplina e, sobretudo, disposição e força de vontade. Amém? Isso é uma reflexão minha, um pensamento meu. Qual o método? José Carlos Libânio, no livro Didática, classifica os métodos de ensino pelos seus aspectos externos e internos. Vale frisar, é importante dizer, que é sempre importante, é viável sim para nós. A gente não pode ter essa visão individualista, essa visão presumida, de que a gente pode apenas ficar resumindo apenas o nosso conceito, conhecimento, por meio de literatura cristã. Existem literaturas, né, no mundo acadêmico e fora, no campo da ciência, do estudo, do ensino, que servem sim de apoio para nós e de forma construtiva, para que nós possamos aprender a aplicar esses métodos que outrora é usado no mundo secular. A gente não está se equiparando ou se assemelhando, mas a gente está apenas utilizando aquilo que é eficaz, que é importante e que vai nos servir para nosso desenvolvimento. Amém? Então eu utilizei essa citação, melhor dizendo, essa abordagem desse escritor, né, um homem conhecido na área acadêmica, né, o pastor conhece, Libânio, né? E ele nos dá alguns métodos que são muito importantes, até mesmo para a gente assimilar e pegar essa dinâmica e a gente utilizar na escola dominical. Por que não? A gente não pode se aproveitar desse conhecimento. Então ele expõe aqui alguns métodos: o método da exposição, método em que o professor apresenta seus conhecimentos através de exposição do conteúdo de forma verbal, por demonstração, ilustração e exemplificação. Isso facilita muito, né? O nosso irmão ali falou, eu estava aqui atento na primeira aula que foi dada aqui, ministrada pelo presbítero Saulo. O irmão falou ali que utiliza esses meios, né, de forma a facilitar a compreensão dos seus alunos, né? Utiliza método de cartaz, vídeos, enfim, são métodos que vai facilitar. Eu me lembro uma vez que eu estava lá em Alagoas, dando uma aula lá na igreja, falando sobre a questão do tabernáculo, e eu fiz algumas impressões, levei lá para a classe dos senhores, e a gente estava lá dando a aula. Teve pessoas que chegaram a afirmar que não sabiam que o tabernáculo na Bíblia seria, de certa forma, aquela imagem. A impressão, ele não tinha impressão que era aquilo que ele estava vendo. Então veja que as impressões gráficas, as fotos facilitam a compreensão, o entendimento, a interação na sala de aula. Então é necessário o professor não apenas se resumir no conteúdo, né? Aí está lendo a lição, está o conteúdo ali, às vezes está só trazendo informações daquilo que já está na lição, mas é necessário que procure outros meios para acrescentar, para facilitar, né, o entendimento. Até porque a gente sabe que a classe ela é diversificada, existem pessoas que têm uma facilidade para aprender, mas tem pessoas que têm uma dificuldade, e é notório que a gente tem que trabalhar essa dificuldade, ajudando, tendo paciência e compreendendo, usando esses recursos, esses meios que são tão importantes. Então, o primeiro método é o método da exposição. Devemos pensar no método que nós aplicamos na classe. Primeiro, o método da exposição, que é a forma verbal, né? Até a forma da gente, a nossa dicção, a nossa fala facilita a compreensão, o entendimento, utilizando de demonstrações, ilustrações
E é notório, irmãos, que a gente vê na Bíblia que Jesus também usou esse método. Quando Jesus ele citava por meio de parábolas, Jesus fez comparações, né? Jesus usou várias ocasiões, Jesus ensinou usando esse método para facilitar. E muitos ainda tem aqueles que não entendiam e não compreendiam. Como discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, não estamos entendendo, explica melhor. E Jesus ensinou, explicou de fato qual era a parábola que Jesus havia mencionado. Muitos conhecem aqui a parábola da dracma, a parábola da ovelha. Enfim, são métodos de ensino. Método de trabalho consiste na desenvoltura do educando, utilizando-se de recursos físicos para o correto andamento da aula. Exemplo, a aplicação de exercícios e testes de aptidão. Eu como professor, eu me lembro que no final de cada lição eu preparava uma aula em casa, preparava, aliás, um exercício, uma prova. Como professor, eu comprava, estava conversando com o pastor Marcelo, eu comprava algumas coisas, até mesmo para motivar os alunos. Eu fazia sorteio e até apliquei provas na minha classe para ver como é que estava o andamento da minha aula, se o aluno estava realmente aprendendo, se ele tinha alguma dúvida. E no final da questão eu botava lá uma observação para ele colocar quais eram as dificuldades, o que ele não estava aprendendo, o que ele precisava que fosse esclarecido. Enfim, isso me ajudou muito, porque existiam alunos que tinham dificuldades, não sabiam, e facilitou a interação na classe, de a gente poder chegar junto e tirar as dúvidas, sanar as dúvidas dos alunos. Então isso é muito interessante, é uma forma de você poder avaliar o seu ensino. E esse método é muito importante, porque a classe, a aula, ela não se resume apenas na transferência de conteúdo. É necessário usar desses meios de avaliação, porque aí você vai entender e compreender que realmente aqueles que estão sobre a tua tutela estão realmente aprendendo e absorvendo o conteúdo. Então isso é muito importante, o método de trabalho, né? Visando avaliar o seu nível de aprendizado, dificuldade e interação. Método de elaboração conjunta, interação entre o educador e o educando, acontece de forma ativa e proativa, com o objetivo de obter novos conhecimentos, habilidades e atitudes através da cooperação mútua. É necessário que haja uma cooperação, é necessário que haja a elaboração de uma organização, digamos, que você ser mais próximo, você ser mais íntimo, você ter mais facilidade, porque às vezes o professor vem para a escola, ele não conhece o aluno, apenas só conhece aquele aluno quando está na escola, mas às vezes na igreja não procura ele, não procura se aproximar, ter uma certa intimidade, às vezes procurar saber onde ele mora, as condições dele. Enfim, é uma forma de você dar um apoio necessário, porque às vezes tem pessoas que têm interesse, tem pessoas que têm vontade de aprender, mas surgem dificuldades, surgem problemas, e às vezes ela acaba desistindo, e às vezes o professor não estimula o aluno, não vai atrás dele, né? Apenas só vê o aluno ali quando está na escola dominical. Depois que acaba a escola, acabou-se o compromisso, acabou ali o afeto, a interatividade. Então é necessário que no decorrer da semana o professor procure o aluno. E aí, meu irmão, leu a lição? Você entendeu? Está preparado? Olha, eu vou dar uma oportunidade, viu, para o senhor de 5 minutos, para o senhor nos dizer alguma coisa sobre a lição. Isso é uma forma de interagir, é uma forma de você trabalhar o aluno. Então ele vai se sentir motivado. Às vezes o aluno vem para a escola, aí que eles querem uma oportunidade para falar alguma coisa, mas fica ali reprimido porque não tem uma oportunidade. Então procure trabalhar o aluno, dê uma oportunidade a ele. Olha, hoje você vai dar uma pequena aula, né? Não tente impressionar para ele ficar com medo. Procure trabalhar, porque aí você vai facilitar o entrosamento do aluno na classe. Então ali vai começar a criar um ambiente de segurança, ele vai criar um ambiente de intimidade, vai criar aquele ambiente ali, de forma que daqui a pouco você vai ter, além de um aluno, você vai ter um amigo, um irmão. Amém? Métodos de trabalho de grupo, bastante presente em metodologias ativas. Este método estimula a participação e a interação coletiva, cujo propósito é para atingir os objetivos do ensino com eficiência e eficácia. Então é a metodologia usada para estimular a participação e a interatividade de forma coletiva, ou seja,
Você tem que diversificar, fazer algo diferente, interagir com todo o grupo. Você não pode ficar apenas resumido apenas a uma ou duas pessoas, porque essa pessoa faz parte do meu círculo de amizade e querer excluir as demais. Não, não faça isso. Você tem que interagir todo o grupo, trabalha com todos, de forma que todos se sintam bem aconchegados, se sintam bem seguros, de forma que ele vai começar a adquirir confiança. Então você vai trabalhando de maneira que daqui a pouco aquele aluno vai ficar te surpreendendo. E tem coisas que você vai observar, poxa, como ele desenvolveu. Isso é muito importante, porque o aluno cresce, o professor também cresce, a igreja cresce como um todo. O desenvolvimento, ele é coletivo, ele não é individual. A igreja, ela cresce junta. Amém, meus irmãos? Vamos trabalhar agora a interagir, né? O processo do pensar, na forma de interagir, no processo de ensino-aprendizagem. Existe um processo de ensino e aprendizagem, ou seja, tudo se inicia, mas tem um fim. Este fim deve ser executado de maneira que haja bom proveito, ou seja, que haja resultados positivos. Então, o planejamento de aula é interessante para você interagir com o aluno, com a classe, com a igreja. Selecionar o material adequado. Você não pode estar falando de um tema e procurar um material totalmente diferente daquele tema que está sendo abordado. Isso vai dificultar. Influenciar o aluno no processo. Você tem que influenciar o aluno, estimular ele, passar alguns trabalhos. Um exemplo, quando eu era professor, eu estimulava os alunos a ler a Bíblia. Eu dizia, olha, leia a Bíblia, leia o livro leia a carta de Paulo a Timóteo. E semana que vem eu vou fazer pergunta. Quem me responder vai ganhar um bombom. Então, quer dizer, estimulava os alunos a ler a Bíblia. Então, eles liam a Bíblia com vontade, com força. Então, o professor é aquele que instiga, é aquele que faz com que o aluno se interesse. Então, existe intervir no espaço, né? Aliás, influenciar o aluno no processo. Intervir no espaço, adaptando as necessidades e mudanças. Eu creio que existem professores aqui que queriam sim uma classe com condições melhores, né? com uma data show, um computador, enfim, um quadro, mas a gente tem que trabalhar com os recursos que a gente tem. E a gente não pode colocar dificuldades apenas por questão de recursos. Às vezes tem pessoas que dizem, não vou para a escola porque não tem recurso, não tem isso, não tem aquilo. Mas o professor o professor educador, é aquele que trabalha com os recursos que tem, visando, querendo, esforçando-se para melhorar os recursos. E não aquele professor que trabalha desmotivado apenas porque não tem alguma coisa para exercer o seu ensino. Não, o professor é aquele que trabalha estimulado. Não, a gente não temos hoje, mas amanhã nós vamos ter. Vamos trabalhar, vamos nos fortalecer como igreja, vamos orar, pedir a Deus, e o Senhor vai nos ajudar, a gente vai melhorar. Então o aluno, ele tem que ver no professor motivação. Se o aluno chega na igreja e vê o professor cabisbaixo, desmotivado, ele diz, misericórdia, eu vou aprender como? Mas quando ele chega na igreja e vê o professor motivado, o professor é aquele professor cativante, é aquele professor que está por perto, é aquele professor que estimula, é aquele professor que conversa, é aquele professor amigo, é aquele professor que liga, que manda uma mensagem, venha para a escola, vamos para a escola. Então esse professor é aquele professor ativo, é aquele que não se cansa, é aquele que trabalha, mas com um pensamento positivo, querendo alcançar os objetivos. Então interação é muito importante, tem que ter essa interação. Intervir no processo de aprendizagem é pensar no planejamento da aula, na seleção das atividades a serem expostas aos alunos, na maneira de apresentar as atividades ao grupo, na organização dos diferentes momentos em sala, na seleção dos materiais que serão utilizados, no espaço requerido para o desenvolvimento da proposta, na forma de agrupar os alunos, nas dinâmicas de trabalho, no protagonismo do alunado e então na avaliação do processo de cada aluno e do grupo, a qual deve ser utilizada, depois será útil e servirá como instrumento para se pensar nos ajustes necessários às mudanças frequentes. A gente sabe, irmãos, que mudanças elas ocorrem. A gente não pode pensar de forma resumida, achando que vamos continuar da forma que a gente estamos fazendo. Não, você tem que pensar em mudanças. Você tem que pensar no processo de mudança. As coisas mudam e a gente tem que acompanhar. Se a gente não acompanhar as mudanças,
né? Acompanhar a tecnologia, tudo que a gente está tendo ao nosso dispor, a gente vai ficando ultrapassado, e a educação ela tem que se renovar, ela tem que pensar, e pensar justamente nessa mudança frequente que ocorre, que vem ocorrendo, que é necessário que a gente se adapte com essas mudanças. Eu vou terminar porque eu falei muito, foi, pastor? Terceiro, disponibilizar. Pensar em disponibilizar. Disponibilizar o quê? Conhecimento e reciprocidade. O educador deve instigar os seus alunos, disponibilizando o seu conhecimento de forma humilde, ativo e recíproco. Ou seja, o professor ele tem que estar disponível ao aluno, disponível, porque ele sabe que existem momentos que surgirão dificuldades, surgirão algumas coisas ao longo do percurso, o aluno irá perguntar, entendeu? Então é necessário que o professor, o educador esteja apto a ser recíproco em dividir esse conhecimento, não é apenas de forma resumida, não, mas ele tem que ter essa facilidade, essa compreensão, ser amável, tolerante, né, para poder criar um instinto de segurança para o seu aluno, porque ele sabe que o professor, o educador, será aquele que estará sempre ali à disposição, e o professor tem que estar à disposição para que possa, de certa forma, poder dar segurança para os seus alunos. Desta forma, levará o aluno a romper os horizontes do seu desenvolvimento intelectual, a busca de novos desafios que melhoram a sua estrutura de raciocínio e desenvolvimento criativo. Ou seja, o professor tem que estimular o aluno para que ele desenvolva o seu instinto de raciocínio. Ou seja, você não pode apenas transmitir um conhecimento, um ensino, de maneira que o aluno absorva aquilo e fique apenas ali naquele momento. Não, você tem que instigar para que o aluno possa desenvolver esse processo, né? Esse processo de raciocínio. Eles têm que ser criativo, desenvolver suas habilidades intelectuais, poder participar da aula, fazer pergunta, entendeu? Porque às vezes, irmãos, estamos acostumados nas escolas dominicais tradicionais, os irmãos sabem o que eu estou falando, estamos acostumados com aquele processo, né? Com aquela dinâmica já a mesma de sempre, não muda, é a mesma coisa. Aí isso não estimula o aluno vem para a igreja, aí já sabe que é 3 hinos, já sabe que tem oração, já sabe que é assim, vai terminar tal hora, aí vem, fica desestimulado, eu já sei o assunto, vai falar disso, vai falar daquilo, vem hoje, mas não vem outro dia, fica aquela coisa monótona, né? Porque ele não se sente instigado em investigar, em buscar. Então o professor tem que criar essa expectativa, fazer uma pergunta, e essa pergunta que o professor vai fazer com que o aluno seja estimulado a pesquisar. Ô fulano, vem cá, eu quero fazer uma pergunta dentro da lição, isso, o que é que você acha? Professor, ninguém nunca me perguntou isso, não sei o que, mas semana que vem me dê a resposta. Então ele vai ser instigado a buscar, a pesquisar, a querer ir atrás. Então a gente tem que deixar essa mentalidade de que escola bíblica é aquela coisa monótona, ultrapassada, do passado, que, né, aquela coisa já costumeira. Tem que haver uma mudança. Mas essa mudança parte de quem? Da liderança, do pastor, aliás, do pastor Marcinho, né, que está a liderança, mas também da organização da escola, do professor, do superintendente, né, do irmão Saulo. Amém, meus irmãos? Amém. Eu sei que eles têm trabalhado firmemente nisso. Facilitar o desenvolvimento da capacidade cognitiva, relativa ao processo mental de percepção, memória, memorização, juízo e raciocínio. Ou seja, o professor, o educador, ele tem que ter uma memória bastante e guarda informações. Irmão, mas eu não sei guardar informações. Anota, escreve, tenha lá sua agendinha de consulta. Mas o educador ele tem que ter a facilidade de armazenar informações, trabalhar a memória, trabalhar esse desenvolvimento, essa capacidade cognitiva. Amém? O educador é também um facilitador. Ele trabalha da melhor forma possível, viabilizando aos seus educandos uma melhor compreensão e entendimento através do uso da linguagem, gestos,
e palavras com facilidade de ser assimilada e compreendida. O bom educador evita algumas técnicas de difícil entendimento e percepção, facilita o processo de adaptação e vínculo do educando. Ou seja, o professor ele é facilitador, ele não dificulta. Eu não quero não aquele aluno aqui não, porque aquele irmão misericórdia pergunta demais. Irmãos, tem professor que não gosta de, tem aluno que ele não quer não na classe dele não. Tem professor que diz, meu Deus do céu, aquele aluno na minha classe. Mas sabe por quê? É porque às vezes o professor ele se sente inseguro, porque sabe que aquele aluno é um aluno que pesquisa, que busca, que vai, entendeu? Vai fundo, e às vezes é um desafio para a gente. E às vezes o professor fica intimidado, com medo, meu Deus, e agora? Aquele aluno, chegou o pastor Marcílio, e agora? O que é que eu vou fazer para dar aula? Meu Deus do céu, chegou o superintendente, irmão Saulo, o presbítero Saulo, e eu aqui como professor, Jesus, e agora? O que é que eu faço? Não se intimide, não fique com medo. Aula normal, né? Tem um controle, né? E já aconteceu comigo, uma vez eu fui dar uma aula na classe, o pastor chegou, disse misericórdia. Eu continuei minha aula. Aí chegou um dado momento que um aluno fez uma pergunta, aí me fez uma pergunta e disse, irmão, eu queria fazer uma pergunta. Eu disse, faça. A pergunta é essa. Eu disse, olha meu irmão, veja só, eu sei que a sua pergunta está dentro do tema da lição, mas é uma coisa que eu não me aprofundei ainda, mas já que o pastor já chegou, então com ele está a palavra, ele vai lhe explicar melhor do que eu. Então, irmãos, a gente tem que, né, não temer, não tem que temer não, tenha coragem. Porque, irmãos, você já imaginou Jesus ensinando, e ali está lá os doutores da lei, mestres, homens, né, extremamente de um nível acadêmico, né, estrambólico, e Jesus lá, calmo, sereno, tranquilo. E Jesus soube responder de forma adequada às suas indagações. Então, é por isso que temos que estar preparados. Porque pode surgir essas ocasiões, né? Pode surgir esses momentos, chegar lá um acadêmico na tua classe, um camarada com um nível de intelectualidade lá em cima. Que nem eu conheço uma irmã, eu vi um pastor falando testemunho, que a irmã disse assim, ele vem porque o Jesus vai me revelar, Jesus vai me ensinar. Aí o pastor disse, sim, Jesus vai ensinar se a senhora não ler. Vai, se prepare não. Então, irmão, às vezes a gente imposta esses desafios. Não é que a gente vai temer e ter medo, não. Mas a gente tem que ter, né, essa mentalidade de ter coragem, sabendo que os desafios vão vir, mas a gente tem que nos capacitar, nos preparar, né? Domínio, capacidade de responder perguntas e questionamentos. O educador cristão deve desenvolver sua capacidade de domínio de conhecimento, pois o maior desafio de um educador cristão é responder de forma sábia, prudente e apropriada aos questionamentos que têm surgido. Com a expansão da tecnologia, redes sociais e outros mecanismos de informação, a disseminação de novas teorias, filosofias e sutilezas, tais como liberalismo teológico, teologia da prosperidade, gnosticismo, dentre outros segmentos transversos e religiosos, distorcendo o verdadeiro ensino genuíno das Escrituras, incluindo também os desafios da educação secular, com seus ensinos distorcidos que trabalham na deformação do caráter do cidadão e a desvalorização da ética e da moral. Esse é um dos maiores desafios que hoje a igreja tem enfrentado. Essas sutilezas que têm acontecido aí, a predominante, né, liberalismo teológico, que vem com as ideias aí dizendo que precisa atualizar a Bíblia. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. Vocês já tiveram conhecimento disso, né? Alguns meses passados aí surgiu aí uma polêmica nas redes sociais, um pastor muito conhecido citou dizendo que tem que precisar atualizar a Bíblia, né? Foi afastado, por quê? Com essas ideias de liberalismo teológico. Outra coisa, eu quero chamar a sua atenção, cuidado com algumas literaturas de teólogos liberais. Cuidado. Tenha muito cuidado na hora de selecionar um material, comprar um livro, pesquise. Primeiro veja quem é o autor, veja qual é a fé dele, de onde ele faz parte, o que ele dissemina, quais são as suas ideias, suas filosofias. Cuidado. Procure saber primeiro quem é o autor, antes de você comprar a obra. Não compre pela capa, né? Isso, não compre pela capa.
Procure saber. Ah, irmão, mas eu tenho um livro, alguém me falou que é muito bom. Mas esse alguém que falou para você, quem é essa pessoa? Ele é pentecostal? Ele é o quê? Reformado? Que linha teológica ele segue? Tem que ter cuidado, né? A disseminação do calvinismo, que tem estimulado muitos pentecostais, deixando o pentecostalismo partindo para essa ideia, para esse pensamento. Você tem que ter cuidado. Entendeu, irmãos? Tem que ter muito cuidado com essas sutilezas que o diabo tem pressionado. E nesse fim de tempo, o que tem mais crescido é a literatura cristã. Tem crescido de forma avassaladora. Mas é interessante a gente observar e olhar os detalhes, procurar saber quem é o camarada, antes de adquirir uma obra assim, saber qual viés teológico ele defende. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que hoje nós temos um mercado muito vasto na área de pentecostalismo cristão. Eu não vou citar o nome da editora aqui, mas temos algumas editoras brasileiras que estão dando exemplos maravilhosos na área acadêmica, na área de pentecostalismo. Eu não vou citar aqui, mas tem alguns irmãos que sabem, conhecem, já sabem mais ou menos. E eu tenho alguns livros, considero bom, importante, né? Eu ouvi uma palestra do pastor José Gonçalves, que é o escritor dessa lição. Eu vi uma palestra dele, ele falando sobre pentecostalismo clássico. Interessante, muito bom. Eu vi essa palestra onde? No YouTube. E ele explicou de maneira clara, sucinta, objetiva, sobre o pentecostalismo clássico. Nós temos base suficiente para defender a nossa fé, porque o pentecostalismo não se baseia apenas em um movimento, tem que ter noção. Então, irmãos, o domínio, a capacidade de responder perguntas e questionamentos. Por que tu é pentecostal? Quem difundiu esse movimento? Como iniciou? De onde veio? Quem são os propagadores dessa filosofia? Tudo isso são perguntas que podem chegar para você e você vai ter que responder. É por isso que a gente tem que procurar cada dia mais aprender. Liderança faz parte do processo do educador cristão. O professor, o educador, ele não só ensina, mas ele é líder. O maior desafio do ensino não é a mera transmissão do conhecimento, mas é a capacidade de liderar aqueles que estão sob sua égide, saber tomar decisões com coerência e humildade, ter postura ética frente às dificuldades e os obstáculos, saber mediar conflitos, ser interativo e flexível mediante as circunstâncias e momentos. Então, existem momentos que o professor, o superintendente não vai estar lá, mas você tem que ser líder, você tem que tomar posição, tomar iniciativa, você tem que ter flexibilidade, você tem que saber mediar os conflitos, ser interativo, né? Porque às vezes o aluno chega lá, irmãos, a gente está numa classe, aí chega um aluno, faz uma pergunta, aí chega outro, um tom de ironia, querendo humilhar o professor. Às vezes o aluno tem alunos assim, tem gente assim, que nem faz nem deixa o outro fazer, e dificulta. Tem alunos, eu digo a você porque eu fui professor de uma sala de jovens, e jovem, meu amigo, e não era qualquer um não, viu? Eu era professor de uma classe que tinha pessoas lá que eram formadas, pessoas que tinham ensino superior, pessoas que liam muito, entendeu? E existiam perguntas que eu ficava olhando para ele, entendeu? E às vezes fazia pergunta irônica, querendo decifrar minha capacidade, querendo ver se realmente eu conhecia o assunto. E eu tive que ter equilíbrio, tomar iniciativa e dizer: não, peraí, meu irmão, olha, eu acho que você está se equivocando. Entendeu, irmão? Então existe esse momento, e classe de jovem principalmente, e não é fácil lidar com jovem não, viu? É difícil. E jovem que estuda aí no mundo secular, porque tem jovem que estuda, viu? Tem jovem que vai só para, mas tem uns que estuda. E ele até hoje é meus amigos. Se eu quiser falar com eles eu falo. Mas jovens inteligentes, faziam perguntas, questionamentos. E para mim foi uma das classes mais difíceis que eu passei. Foi na classe de jovem. Então é difícil.
lidar com adolescente. Criança é mais fácil você, entendeu? Trabalhar, mas adolescente, jovem, e tem classe de senhor, tem uns senhores que são uma bênção, fazem pergunta, tem aqueles que se levantam para atrapalhar a aula, né? Querendo ofender o professor, né? Querendo causar tumulto, né? Querendo causar controvérsia, colocando, muitas vezes, querendo incentivar as pessoas a entender de forma diferente, entendeu? Cuidado. Então, liderar, você tem que ser liderante, tem que ter postura de líder. O professor tem que ter postura de líder, saber o momento certo, agir com as palavras certas, tendo cuidado para não ofender, para não ferir, para não machucar. Então não é fácil, ser tarefa de educador é difícil, tem que ter muito cuidado, porque às vezes você diz uma coisa e o camarada diz que você não disse. Orientações é exemplo, seja o que você quer ver no outro, se vista adequadamente, tenha um vocabulário apropriado, tem que se vestir adequadamente, tem que você se ver no outro. O que é a questão de se ver no outro? Se fosse você gostaria de ser tratado da forma que você está tratando alguém? Se vista adequadamente, tem um vocabulário apropriado, porque o professor vai para a escola. Uma vez eu fazia parte da escola dominical, o pastor Marcinho, e eu fui para a escola, novo convertido, cheguei na escola lá, né, para aprender. Daqui a pouco o professor entra na classe sem gravata, de sandália havaiana, e com a lição, e disse: eu vim dar aula. Eu disse: oxi, professor, eu não estou aqui querendo humilhar ninguém não, está entendendo? Mas o professor tem que ter sua postura, né? Vestir adequadamente com o que você tem, mas vestir adequadamente, porque isso chama atenção. Na vida social aí no mundo chama, porque nós como igreja temos que fazer de todo jeito. Nós temos que fazer o melhor. Amém, meus irmãos? Os irmãos concordam? Se os irmãos discordar também não tem problema, né? Cada um entende de uma certa forma. Tem postura, movimento corporal contínuo. Mas eu vou voltar antes, que faltou concluir aqui. Se veste adequadamente, tem um vocabulário apropriado, mantenha uma boa aparência, participe de corpo e alma dos eventos da instituição e cumpra os horários. Um professor que é professor da escola dominical, mas quando marca uma reunião, o camarada não vem. Marca um evento como esse: eu sou professor, mas não vem. Não dá uma justificativa, não diz um motivo. Aqui está à frente da escola. É como o irmão, meu nome do diácono Tenório diz, uma frase que ele disse, que aquele que não aprende, cita aí, meu irmão. Aquele que não assenta para aprender, jamais poderá se levantar para ensinar. Justamente. Uma frase muito adequada, muito bem. Então, como é que eu posso ensinar se eu não tenho capacidade de aprender? Eu vou passar o quê? Eu vou ensinar o quê? Eu vou falar o quê? Porque quando Jesus chamou os discípulos, Jesus não chamou ele para ser apóstolo, Jesus chamou primeiro para o discipulado. Tu aprende para depois tu ensinar. Tu vê fazendo para depois tu fazer. Aí querer ensinar se não aprender. Tem postura, movimento corporal contínuo. O corpo diz muito sobre você. Eu aprendi isso num curso de homilética, né? Homilética, ensina muito bem isso. A pessoa que está lá dando uma palestra tem que ter postura, tem que ter modos, tem que ter maneiras, tem que ter forma de gesticular, entendeu? Porque tudo isso é visto, tudo isso é observado. O corpo diz muito sobre você mesmo, e os outros gestos, postura e posição são sinais de tentativa do seu corpo trazer à tona os sentimentos, inclusive revela seu estado de preparo emocional. Quando a pessoa, irmãos, ela está abalada emocionalmente, você percebe, porque ela não consegue se focalizar, ela fica perdida, despreparada, porque alguma coisa mexeu com a mentalidade dela, com as emoções.
Aí o camarada está preocupado, está com um problema, está enfrentando uma situação, aí vem para a escola dominical, chega lá, o camarada vai querer distribuir tudo, dizer até o que... Então, o professor está passando por um problema, eu não tenho condição, eu não vou ter condição adequada para mim dar aula, eu chamo o dirigente, vem cá, prepara uma pessoa, eu estou passando por um problema, estou passando por uma situação difícil, estou com as minhas emoções abaladas, não tenho condição de dar aula não. Porque você vai para a classe, dá aula para os alunos, e você chega lá abalada emocionalmente, e você vai ensinar o quê? Se você está com a mentalidade preocupada em outra coisa, você não vai ter como focar, você não vai ter equilíbrio emocional para ressurgir as ideias, facilitar as ideias, a compreensão, o entendimento, o ensino, porque você está abalado psicologicamente. Então o psicólogo, a psicologia, ela diz muito que o gesto da pessoa demonstra de fato a condição que ela está. O camarada, irmãos, quando está preocupado com alguma coisa, ou alguma coisa está fazendo alguma coisa de errada, ele fica logo ansioso, ele fica logo nervoso, percebe logo. Então os alunos, quando vêm para a escola e vai ver o professor, ele vai ver que o professor, o equilíbrio emocional do professor, ele não vai dar uma boa aula, vai só passar o tempo, somente cumprir um horário, mas não vai fazer com maestria. É seguro, um bom líder é seguro nas opiniões, tem autocontrole de suas emoções e intenções, domina em suas palavras, transmite o conteúdo com exatidão, de forma segura e apropriada, é confiante e tem a empatia com o público. O professor, irmãos, é aquele que ele é confiante. Ele sabe que está preparado, ele sabe que tem condição, onde eu vou porque eu sei o que eu estou fazendo. E além de ter essa segurança de saber que está ali à frente da escola e realmente vai poder tomar a frente e se comportar, se gesticular, tomar as iniciativas de um professor educador, ele também tem que ter empatia, né? O professor não é aquele professor carrasco, aquele professor duro, né? Como a gente conhece esses termos que utilizam aí fora, professor carrasco, aquele professor, né, que na postura dele não dá um sorriso, não dá um bom dia, não dá uma boa noite, a paz do Senhor não dá, chega, olha, a aula de hoje é essa, né? Não cumprimenta a classe, não pergunta, justo, justamente, boa noite, paz do Senhor, meu irmão, como a senhora está, que está? A senhora não veio semana passada, por quê? O que foi que aconteceu? Eu notei sua falta. Dá aquele sorriso, aquela criança aquela pessoa vai ficar, poxa, meu professor se preocupa comigo, porque ele tem aquela empatia, aquela pessoa que sabe atrair o público, né? Você já viu aquele tipo de pessoa que, onde aquela pessoa está, tem pessoa que quer estar por perto. Eu não é assim, irmãos. Vê Jesus mesmo, Jesus às vezes tinha aquelas palavras duras, mas Jesus às vezes tinha aquela forma de, sabe, de tratar os discípulos, de maneira que os discípulos chegou, Pedro disse, oxe, para onde é que eu vou, se só tu tem a palavra? Só tu és mestre. Para onde eu vou, se tudo que eu preciso o Senhor tem? Então o professor, ele tem essa empatia, ele atrai as pessoas, é como um imã, né? Pessoas estão por perto, querendo estar perto dele, querendo aproveitar aquela oportunidade, aquela intimidade, aquela amizade, porque são amizades cativantes, positivas, satisfatórias, são amizades construtivas, né? Você tem que ter pessoas ao teu lado que lhe motive, pessoas que levantam a tua autoestima, que estimule você, e não pessoas que chegam ao teu lado e dizem, olha, eu não vou mais fazer parte da escola, estou entregando e tu vai ficar também, hein? Tem pessoas assim, que nem ajuda, ainda quer atrapalhar, né? Em vez de ela estar ali ajudando, não, querendo tirar os que já não estão lá. Eu vou não, aquela classe, aquela irmã misericórdia, aquela irmã tua aluna, bicho, aquela ali, não tenho paciência não. Se fosse tu, eu deixava também. Mas o professor, cheio de Deus, cheio da graça de Deus e do conhecimento,
Ele é sábio. Ele é sábio, é prudente. Amém, meus irmãos? É motivado e motiva os seus liderados. Ele executa suas atribuições em conjunto e não é individualista. O professor, ele não pode ser individualista. Ele tem que ser companheiro, tem que ser amigo. Está vendo o colega lá com dificuldade? Irmão, vem cá, vamos ajudar um ou outro. Vem cá, o que é que o senhor está sentindo de dificuldade? Não, meu irmão, porque o pastor me pediu, eu estou assumindo aqui essa escola aqui de jovem, e eu não estou tendo dificuldade, estou pensando em entregar. Aí ele, não, vem cá, meu amigo, vamos orar. É aquele que está ajudando um ao outro, de mão dadas. Não, a gente vai crescer, a gente vai desenvolver, vamos trabalhar, eu vou te ajudar, vou facilitar, e a gente vai crescer junto. Amém, meus irmãos? Amém. Dá aquele amém mais forte para os irmãos acordar, porque depois que come, né, dá aquele sono. Então, meus irmãos, o professor, né, o educador, é aquele companheiro, há companheirismo, né? O pastor Marcílio, vem cá, olha, eu estou precisando de ajuda, me ajuda aqui nesse sentido, estou tendo dificuldade. E o irmão, vem cá, me ajuda aqui, eu estou sentindo dificuldade aqui nisso, naquilo, me ajuda, me orienta. Use a experiência que você tem. Às vezes tem pessoas que têm menos experiência. É participativo, ele participa, elabora, cria, desenvolve, busca e faz e executa. Ou seja, o professor, o educador, ele participa, ele elabora, ele facilita, ele cria. É aquele que cria, que desenvolve, que procura de certa forma tentar ajudar o líder, orientando, mostrando onde precisa melhorar, faz e também executa. Não é aquele que fica somente de longe esperando que as coisas aconteçam. Organização, processo de modelagem e aprimoramento do educador cristão. O educador cristão, o professor cristão, ele é organizado. Ele é organizado, ele não fica esperando, acabou a semana, agora que eu vou preparar a aula, corre, escreve aí, me deixa eu ver aqui, vou pesquisar, vou ver aqui, porque tem gente que não se organiza, aí faz tudo em cima da hora, no improviso. Prepara a aula em cima da hora, anota as coisas em cima da hora, aí fica difícil. Você tem que organizar as coisas, né? Escrever, preparar a aula com a semana de antecedência, olhar o assunto, ler a lição, né? Eu mesmo, é um costume meu, não sei se você, mas é um costume meu. Eu leio a lição às vezes 2, 3 vezes, a mesma lição eu leio 2, 3 vezes, para fixar. E às vezes leio de novo, leio o livro de apoio, depois leio de novo, porque às vezes a gente lê tão rápido que às vezes alguns detalhes a gente esquece de observar. Então relê, lê novamente, isso é importante. O educador organizado tende a ter facilidade no processo de produção das suas aulas, auxilia na programação e divisão das suas atividades e tarefas. Então o educador é aquele que se organiza, que se antecipa, que se prepara. Ele não é aquele que é do improviso, eu vou fazer agora porque eu tive tempo agora, não faço não, prepare logo. Tem um tempinho, pega a lição, leia, vá lá, faça suas anotações, compre uma agenda, veja lá, anote os versículos bíblicos, faça um apanhado de informações. Criatividade. O educador é criativo. O professor criativo possui capacidade de trabalhar em grupo. Ele não sabe trabalhar somente de forma individual, mas ele trabalha em grupo também. De improvisar. Existem momentos de improviso? Existe. Mas ele tem que ser criativo, saber realmente fazer. Existem momentos que a ideia brota e você tem que ter capacidade de entender, compreender e fazer acontecer. Eu acredito que os irmãos aqui sabem que existem ideias que vêm na mente da gente de forma repentina. E a gente tem que ter um papel, uma caneta para escrever. Eu me lembro, irmão, que algumas vezes eu estava dormindo e vi um pensamento, vi um texto bíblico na minha mente, e às vezes a mensagem começava a se desenvolver na mente. Eu dormindo, acordava e ficava pensando naquela palavra, mastigando aquela palavra. Eu me levantava, pegava a caneta e começava a escrever. Vem assim, de repente.
Então, o professor criativo, ele possui capacidade de trabalhar em grupo, de improvisar, de adequação à metodologia da escola. Ele sabe se adequar à metodologia. O pastor pode tomar a iniciativa e dizer, a partir de hoje vai mudar, a escola vai ser assim. Ele sabe se adequar à mudança. De administrar o tempo, de cumprir programas, cronogramas, de fazer inovações, de buscar novos percursos. Eu coloquei até aqui uma frase aqui, uma informação aqui, que eu apanhei no site do Educador, que fala: o estudo realizado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, mostra que o impacto de uma aula é feito de 55% de estímulos visuais, 39% de estímulos vocais, aquilo que a gente fala, a nossa percepção, né, a vocalização das informações, como você fala, a sua entoação, a sua timbre, e 7% apenas de conteúdo verbal, tema sobre a qual você fala. Então, observe aí que isso é comprovado cientificamente, que isso ajuda, facilita o educador. Aí, por último, eu quero falar sobre a disciplina. O educador, ele é disciplinado, o educador deve ser disciplinado. Ser disciplinado significa seguir os horários programados, observar as determinações hierárquicas e as normas da organização. A pessoa disciplinada pode ser definida como organizada, sistemática, obediente e até como submissa, por ter a capacidade de se submeter às regras. E outras coisas mais que a gente poderia tratar sobre disciplina, né? Disciplina também pode ser dito como persistência também, né? Então, meus irmãos, eu quero aqui encerrar as minhas palavras, dizer que estou muito feliz por poder participar desse primeira capacitação de professores e líderes da escola dominical, da escola bíblica cristã. Eu quero aqui dizer que estou muito feliz, quero agradecer ao pastor Marcílio. O pastor Marcílio não tem sido somente um líder como pastor, mas também um amigo. Quando eu preciso, tenho dúvidas, alguma coisa, eu procuro o pastor Marcílio. E eu quero levar comigo, durante a vida que eu vivi aqui, essa amizade. O pastor Marcílio é mais do que um pastor, é um amigo, é um irmão que eu tenho, que Jesus me deu, e eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcílio. Amém, meus irmãos? Amém. Porque a escola bíblica hoje está sob a liderança de um homem de Deus, preocupado, um homem que é preocupado, um homem que é esforçado, dedicado, e tem demonstrado isso. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcílio, porque muitos não tiveram o privilégio que nós estamos tendo hoje. Eu mesmo, a primeira capacitação que eu aprendo é essa. Eu nunca tive essa oportunidade, nunca, de poder, como professor, como aluno, ter essa oportunidade de passar por uma capacitação dessa. E hoje aprendemos muita coisa. Que Deus continue abençoando. Agradeço ao pastor Marcílio pela confiança, né? Sei que a minha capacidade foge à sua capacidade, sei que ainda preciso muito aprender. Estou aqui à disposição para aprender, porque a gente aprende e a gente nunca sabe de nada. A gente só vive em constante aprendizado. Então, eu fico aqui com as palavras e a frase do nosso diácono, que aquele que não tem capacidade de ensinar, aquele que não tem capacidade de ensinar não pode se levantar para ensinar. Ele primeiro tem que aprender. Porque não se aceita para aprender, não pode se levantar. Justamente. Então é necessário aprender. E eu digo aos irmãos, eu faço parte do grupo, né, eu estou no grupo, né, pastor Marcílio? Se os irmãos quiserem alguma informação, se os irmãos quiserem alguma orientação, se os irmãos quiserem tirar alguma dúvida, se os irmãos quiserem alguma indicação, eu vou colocar no grupo sites de cursos, de capacitações, onde você pode fazer. Lembrando que isso aí são de instituições seculares, não são instituições cristãs, mas a gente tem que ter em mente que nós temos que aprender, e aprender muita coisa. E a ciência, queira ou não, foi criada por Deus, apesar de que os homens aí fora, muitos não conhecem a Deus, mas aquilo que eles manipulam e usam diariamente é a ciência, e a ciência foi produzida por Deus. E nós temos que aprender. O que é bom, a gente absorve. O que não presta, o que é ruim, a gente joga fora.
mas tem muita coisa boa que a gente pode aprender. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. E quando orar, ore por mim, pela minha família, porque eu rogo as orações dos irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.